O Texas não é o que nos disseram, a história mostra isso. Desde campos de extermínio para vulcões. Junte-se a nós neste vídeo enquanto exploramos as maiores descobertas do Texas. Mas já adianto, você vai mudar toda a sua opinião sobre o Texas. Porém, antes de começar as descobertas, se inscreva no canal e ative o sino, assim você nos ajuda a manter esse canal ativo. Começando. A Casa dos Cowboys e dos Pistoleiros, o Texas, em 2018, durante a construção do novo Centro Técnico e Profissional James Hayes. Trabalhadores encontraram restos humanos em uma vala que causou comoção de todo o estado do Texas. Sob orientação da Comissão Histórica de Arqueólogos do Texas, descobriram vários cemitérios na área ao redor em que os restos mortais foram encontrados de 95 pessoas. Os pesquisadores descobriram a origem desses corpos. Eles trabalhavam em um açougue que estava cheio de histórias de opressão e exploração humana. Durante séculos, arqueólogos eles descobriram que os indivíduos enterrados na propriedade foram criminosos condenados contratados pelo governo para trabalhar na plantação do açúcar. Apesar da abolição escravidão em proprietários de plantações de 1865, eles encontraram uma brecha legal ao alugar. Condenados como trabalhadores baratos que sofreram doenças, lesões repetidas e até feridas. Em 2019, os 95 foram enterrados novamente. De forma mais digna, foram realizadas análises de DNA para identificar os possíveis descendentes. E o pior foi descoberto, algo que revela o passado sombrio do Texas que a história tentou esconder. Um testemunho da brutalidade humana e danos irreparáveis. Foi constatado que eles eram afro-americanos, que foram colocados contra a lei como escravos e depois tiveram um final triste. O próximo vai deixar você mais chocado ainda. Já deixe seu like e comente abaixo. Os campos de extermínio do Texas. Uma cena sangrenta da época do tráfico de escravos, no Texas, são os campos de extermínio. Este lugar, especialmente uma terra de 25 acres em League City, Texas, foi cenário de mais de 30 assassinatos sem resolver. Em 1970 foram encontrados corpos, principalmente meninas e mulheres jovens entre 12 e 25 anos neste local. Os motivos que levaram essas jovens a serem executadas permanecem um mistério e um lembrete de crimes terríveis que aconteceram no Texas. Mas há outra parte perturbadora desta história. A maioria das mulheres desaparecidas desses campos de extermínio parecem ter características físicas comuns, como penteados e cores semelhantes. Apesar dos esforços de pesquisa pelo Departamento de Polícia da cidade do Texas, até o FBI só resolveu alguns desses assassinatos. O lugar foi descrito como crimes perfeitos, pois até hoje não se sabe quais crimes elas cometeram ou quais motivos. Esperamos que um dia as autoridades consigam resolver o mistério por trás desses assassinatos horríveis. O incidente do OVNI Aurora. Agora sim você vai se assustar. A história de Aurora, Texas, um fato fora deste mundo, aconteceu no dia 19 de abril de 1897. Embora não se acredite na vida extraterrestre, o que aconteceu naquele dia desafia qualquer explicação terrena. E até hoje não existem explicações. Em 17 de abril de 1897, os habitantes de Aurora, Texas, receberam a visita de um aparente hospedeiro extraterrestre. De acordo com moradores locais, um OVNI caiu em uma fazenda depois de bater em um moinho de corda. De acordo com um oficial do exército, não era deste mundo. Especulou-se que o piloto era de Marte. Infelizmente, o piloto morreu instantaneamente e foi enterrado em um cemitério próximo. Embora a lápide, os restos mortais foram removidos há muito tempo. Os restos da nave espacial também foram jogados em um poço próximo sob o moinho de vento que causou o acidente. No entendendo, algumas pessoas argumentam que essa história foi inventada para atrair interesse para a cidade. Apesar dessas pessoas falarem isso, existem milhares de relatos desse acontecimento e pessoas alegando que foi uma visita alienígena real que esteve escondido por mais de 100 anos. Porque a história ignorou este evento, que continua sendo um dos experiências mais inesquecíveis no Texas e solidificou o status da região. Próximo desastre natural mais mortal da história dos Estados Unidos. A cidade de Galveston, Texas.
Sempre lembrará da temporada Furacões. 1900 foram os últimos dias do século. O século XIX trouxe muitos problemas para todo o mundo, desde desastres naturais mesmo as crises econômicas que todos sofreram no século. Houve um último golpe em Texas, 27 de agosto de 1900, um navio detectou um ciclone em 2 de setembro. Chegou à República Dominicana, alertou a todos. No entanto, mais tarde naquele dia ficou mais forte no Mar do Caribe, causando sérios danos e destruindo infraestruturas. No dia 8 de setembro, um furacão de categoria 4 atingiu a costa em Galveston, Texas, que destruiu tudo. O que se seguiu foi uma cena horrível de devastação. Edifícios desabaram a costa e a cidade foram inundadas através de entre 2,5 e 3 metros de água ao redor. 7.000 edifícios foram destruídos em Galveston, incluindo propriedades e edifícios governamentais. Mais de 10.000 pessoas ficaram desabrigados em uma cidade de menos de 38.000 habitantes. Este desastre foi considerado o mais mortal da história de Estados Unidos até os dias de hoje. Falando em tragédia histórica, o próximo também foi terrível. Se você ainda está assistindo, clique no gostei e se inscreva, nos ajude a crescer. Não deixe de deixar sua opinião nos comentários. Uma das maiores explosões não nucleares da história. Os desastres naturais de 1947 são geralmente muito destrutivos, mas às vezes maiores tragédias são o resultado de erros humanos e acidentes. Em 1947, uma enorme explosão abalou o porto de Texas City, no Texas, como a cidade que ele não conhecia desde sua criação. Para lhe dar uma ideia do quão destrutiva foi essa explosão, considere que ha sido considerada como uma das maiores explosões da história nuclear. Isso deveria dar-lhe uma escala da destruição e de perdas que ele deixou em seu rastro, mas isso não foi um ataque direcionado. Voltemos ao manhã do incidente para entender os eventos que levaram à explosão. Tudo começou com um incêndio misterioso a bordo do navio francês SS Grand Camp. O navio estava atracado no porto transportando 2.300 toneladas de nitrato de amônio. O fogo não poderia ser controlado pelo pessoal a bordo, desencadeou uma enorme explosão que gerou uma cadeia de explosões e incêndios em outros navios no porto. Também um armazém de petróleo próximo também pegou fogo. Eram um total de 500 falecidos, incluindo todos os bombeiros voluntários da cidade do Texas. Depois desse acontecimento, os Estados Unidos colocou regras extremamente rígidas ao mexer com coisas nucleares. Se você está gostando do vídeo, não deixe para outra hora, comente abaixo o que você está achando. Dando continuidade às misteriosas mutilações de gado. Passamos pelas catástrofes naturais para um evento misterioso mais recente que continuou a confundir todo o mundo, desafiando toda a possível explicação. Ninguém sabe quem é a pessoa responsável pela violência que causou a gado. Mas quem quer que seja, você provavelmente está fazendo um bom trabalho escondendo seus passos. Ou será que uma criatura que está mutilando os gados? Estas mutilações criam uma situação muito assustador no começo, quando eles encontram os corpos pela manhã. Em seguida, apenas alguns, geralmente estão faltando partes do gado. Não foram encontrados sinais de violência. Rastros e os cortes precisos parecem ter sido realizado por alguém com habilidades. O que será que estava mutilando o gado do Texas? Seria alguém? Ou uma criatura? O derramamento de óleo na Baía de Galveston. Ao longo da história, o Texas tem sido famoso pela abundância de poços de empresas petrolíferas, que trouxeram muita prosperidade para a região, mas isso também acarreta um enorme risco. Nos últimos tempos ocorrem com frequência nesta região de derramamentos de óleo capaz de causar sérios danos ao ecossistema aquático. Em março de 2014 ocorreu um derramamento de mais de 150.000 galões de óleo combustível pesado no canal de envio de Houston. Esta foi causada por uma colisão entre uma barca de petróleo e um navio, resultante em uma perda financeira significativa e danos ambientais devastadores. É importante notar que eles foram derramados cerca de 168.000 galões de combustível bunker. Os efeitos do derramamento foram sentidos a 12 quilômetros de distância da costa do Golfo do México.
No entanto, também havia manchas alcatrão e petróleo na costa da cidade do Texas e praias da região. Os derramamentos de óleo são uma ameaça para o ecossistema desde que descobrimos. Combustíveis fósseis são os que mais destroem o meio ambiente. Próximo e último. O cerco Jayco. Aqui está uma história assustadora que mostra a história tumultuada do Texas. Em 1993 os Davidianos, uma seita religiosa, liderados por David Seis, eles enfrentaram o estado do Texas e o FBI em um tiroteio prolongado. O ramo davidiano era suspeito de armazenamento de armas ilegais que levou o FBI a fazer investigações até achar os culpados. Eles foram achados centro no condado de McLennan e isso resultou em um tiroteio sangrento. Um repórter de televisão que foi notificado do incidente pediu instruções ao carteiro dos Correios sem saber quem era cunhado de Seis. Quando ele chegou à polícia, o grupo já estava preparado. Houve um confronto em que 4 agentes da ATF morreram e 6 membros do ramo davidianos. Estes eventos marcaram um cerco de 51 dias do FBI. Essa organização estava virando um exército religioso no Texas. O FBI tentou eliminar os membros com um ataque de gás lacrimogêneo em 19 de abril de 1993. Mas isso causou um incêndio que matou 76 pessoas, incluindo crianças e mulheres grávidas. E o líder David Seis. Embora o FBI tenha sido acusado de causar o incêndio, as evidências indicam que foi iniciado pelos membros da seita. A tragédia deixou uma marca triste na memória dos texanos, lembrando-nos que o extremismo pode infiltrar-se mesmo nas áreas religiosas, causando terríveis destruições e perdas de vida inocentes. Deixe nos comentários o que você achou desses mistérios que mostramos para você do Texas, acontecimentos que marcaram época e que com certeza deixaram você chocado.